A graça e a paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esta oportunidade, por mais esta aula que o Senhor nos concede. Pai, esta família, esse irmão, esta irmã, esse jovem que está do outro lado, que vai participar, Senhor, que vai ser um ouvinte desta aula, que o Senhor possa tocar. Pai, tira todo impedimento, Senhor, todo embaraço. Esclarece-nos a tua palavra pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, estou muito feliz. Mais uma aula, né? Mais uma videoaula. Vamos estudar aqui o livro de Neemias, dar continuidade. E o tema de hoje é resiliência e perseverança. E os versículos base, se você puder, corre lá, pega uma caneta, pega um lápis, papel e anotem aí as referências que nós vamos estar passando, para que depois você possa estudar com mais calma, né? A nossa aula é um pouco corrida, né? Porque o vídeo não pode ser muito longo, mas você pode depois estudar aí com mais calma com a sua família, né? Então, os versículos base, anotem aí. Nós vamos estudar no capítulo 2 de Neemias, o versículo 10, nós vamos falar no versículo 10, no versículo 19 e o versículo 20. E depois no capítulo 4, nós vamos falar do 1 ao 7. E no capítulo 6, nós vamos falar o versículo 15. Tá? Esses são os versículos que nós vamos estar falando ao longo da aula para dar base aqui à nossa ministração. Então é importante aqui, a gente, antes mesmo de ler a palavra, entender qual o cenário qual o cenário que está acontecendo. O que está acontecendo nesse momento aqui em Jerusalém? Neemias, ele já está em Jerusalém. Ele começa a organizar, né, as pessoas que chegaram ali com ele, que foram com ele para ajudar a construir aquele muro. Eles vão para se direcionar. Então eles vão ser direcionados por Neemias. Então Neemias, ele começa a dar as ordenanças, né, aquelas pessoas. Vamos ler aqui no capítulo 2, versículo 10, que diz assim: Disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita. E muito lhe desagradou que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel. Olha só, muito desagradou a Sambalate, né, e a Tobias que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel. Então aí você já vê que esses homens vão dar trabalho para Neemias, né? Vamos ler lá o versículo 19 e o 20. Porém Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram e disseram: Que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi: O Deus dos céus é quem nos dará bom êxodo. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Aqui a gente já vê que Neemias já bate de frente com esses homens. Fala: olha, vocês estão aí falando de nós, querendo desprezar a gente, mas a gente está aqui e a gente sabe que o Senhor do céu é que nos dará êxodo. Ele que nos dará um bom resultado nesta obra, né? E vocês não têm parte aqui na herança de Jerusalém, no memorial de Jerusalém vocês não têm parte. Então fica de lado, deixa eu passar, né? Porque eu venho para construir uma grande obra. E assim foi feito. Neemias, ele começa os trabalhos, né? Já em Jerusalém. E Tobias, Sambalat, Tobias e Gesem, eles vão causar muitos problemas para Neemias. E um dos primeiros, o propósito principal de Sambalat era realmente desanimar Neemias. Sambalat, ele queria desanimar Neemias, tirar o foco de Neemias para que aquela obra não acontecesse, não fosse concluída com sucesso. E nessa fase de Neemias, é importante a gente destacar aqui a resiliência que Neemias teve. A resiliência e a perseverança, né?
A resiliência, na linguagem da física, é todo objeto que ele tem a capacidade de voltar à sua forma natural depois de sofrer uma grande pressão. Por exemplo, o elástico, né? O elástico você estica ele, quando você solta ele volta à sua forma normal. Isso acontece também com a mola, um exemplo mais básico, né? A mola ela sempre vai voltar ao seu estado normal. Esses objetos na física são classificados como objetos de grande resiliência. E como podemos configurar isso para nós, né? A pessoa que tem uma grande resiliência é aquela pessoa que ela consegue se comportar naturalmente dentro de uma turbulência, assim como Neemias estava se comportando, né? Dentro de uma grande pressão, depois de sofrer uma grande pressão, essa pessoa ela tem essa capacidade de se manter estável, inabalável, né? Então a gente vai destacar essa resiliência e essa perseverança de Neemias. Embora esses três homens se levantaram realmente para destruir Neemias. Eles queriam acabar com a vida de Neemias, né? Tanto é que Neemias ele dá estratégia para os seus homens e chega a um ponto enquanto uns estão trabalhando, outros estão com as suas armas em posição de guerra. Porque a qualquer momento eles poderiam criar uma revolução e querer destruir a vida daqueles trabalhadores que estavam ali ajudando o servo do Senhor, né? Então, Neemias, um ponto principal aqui que é bom destacar, ele era um homem bastante vigilante. E as reações de Neemias, nós vamos destacar aqui também, né? Neemias ele sempre foi um grande líder, e a gente sabe disso, né? E Neemias ele também foi um grande administrador, principalmente administrador do seu tempo. Observe que quando o rei ele pergunta para Neemias: o que me pedes agora, né? Neemias ele queria muito no seu coração ir até Jerusalém e construir os muros, reedificar as portas que estavam queimadas, né, a fogo. Então, Neemias mas só que Neemias, ele nesse momento, ele vai orar ao Senhor. Então isso é administração. Ele sabe administrar, ele sabe o momento em que tem que orar. Então Neemias ele se mostra um grande administrador. E agora Neemias realmente ele coloca esse aspecto de administrador em prática, organizando todo o seu povo, organizando toda aquela equipe que estava com ele para a construção desses muros, né? E Neemias ele vai sofrer muitas injúrias agora. Injúrias, menosprezos, né? A gente vê aí que Tobias ele fala: olha, vocês estão edificando esse muro aí, deixa eles edificarem, mas vai passar uma raposa aí, vai destruir tudo. Imagina, você está fazendo ali com todo esforço, todo esmero, toda dedicação, e tem outro lá de cima do muro gritando: olha, isso aí que vocês estão fazendo não vai, passa uma raposa aí, vai destruir, vai derrubar. Mas sabe qual era o diferencial? Neemias ele era perseverante. Ele não deu ouvido à conversa desses homens. Ele sabia que esses homens eles tinham sido levantados pelo inimigo mesmo para destruir uma obra que o Senhor confiou nas mãos de Neemias, né? E por falar em resiliência também, nós temos alguns exemplos da Bíblia de homens que tiveram grandes resiliência que nós vamos falar daqui a pouco também, né? Só para fechar esse primeiro tópico, vamos ler o 2, o 20 de novo, capítulo 2, versículo 20, que diz assim: então lhe respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Neemias ele já bate de frente e já fala para esses camaradas: olha, fica de lado porque eu vim fazer a obra do Senhor. E é Ele quem vai nos dar bons resultados, né? Então, irmãos, falando em resiliência também, não podemos deixar de falar de Pedro. Pedro foi um homem que teve grande resiliência. Porque Pedro, quando ele nega Jesus, as pessoas que estavam mais próximo de Pedro viu a depressão que Pedro mergulhou.
Outros olhavam para Pedro e falavam assim: é o fim, acabou. Acabou a vida do apóstolo, porque ele negou o mestre na sua face. E quando o olhar de Jesus cruza com o olhar de Pedro, é como se Jesus estivesse vendo Pedro por dentro. Olhando Pedro por dentro. Pedro se sentiu olhado por dentro. E Pedro, naquele momento, ele é tomado por uma angústia, uma tristeza tão grande, que quando a gente olha, lê lá em Atos, que Pedro, no dia do Pentecoste, ele se levanta, ele traz aquela pregação e se converte 3.000 almas, a gente vê que foi um homem que teve uma grande resiliência. Ele não se deixou abater, né? Ele teve seu momento de tristeza, assim como Neemias também teve seu momento de tristeza. Acredito que Pedro chorou também amargamente por ter feito, por ter negado o seu mestre, mas ele também no dia de Pentecoste, ele se levanta, ele prega e 3.000 almas se convertem ao Senhor. Olha só a resiliência e a perseverança, que esse homem não desistiu, né? Outro homem também que teve uma grande resiliência, meus irmãos, é Paulo, né? Não podemos deixar de falar de Paulo. Paulo, ele é um homem assim que foi um exemplo também. Foi um exemplo. Ao ponto de falar assim, ó, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Se vocês não conseguem ver Cristo, olha para mim e me imite. Imita, que aí vocês vão estar imitando a Cristo. É isso que Paulo quis dizer. E ele, a gente viu as grandes, em todas as suas prisões, né? Ele teve uma grande resiliência. As cartas que ele escreve nas prisões são coisas assim que mexem com a gente. Às vezes a gente passa por tantas dificuldades assim, coisas pequenas, né? E a nossa resiliência, a nossa perseverança é abalada, né? Mas Paulo, quando a gente vê as cartas que ele escreve na prisão, fala, não, esse homem não escreveu. Ele deve estar, para escrever essa carta, ele deveria estar na casa dele, numa escrivania, num ar-condicionado. Não, ele estava acorrentado numa prisão, num calabouço, né? Imaginam os estados daquela prisão, tudo escuro, soldados romanos para tudo quanto é lado, e ele escrevendo aquelas cartas de amor que quando a gente lê, a gente chora. Então isso é uma grande resiliência de Paulo, grande perseverança do servo do Senhor. Outro exemplo do Antigo Testamento, não podemos deixar de falar de Jó, que teve também uma grande resiliência. Jó tinha tudo para blasfemar, tudo para reclamar, tudo para desistir, né? Mas ele foi perseverante até o fim. Jó ele tinha dificuldade para se alimentar. Jó teve dificuldade para tomar banho, porque aquelas feridas, ele coçava aquelas chagas com um caco de telha, então rasgava a sua pele, sangrava. E ele teve essa perseverança, né? Teve dificuldade de tomar banho. Imagine, irmão, para dormir com aquelas feridas, sem falar em todos os bens materiais, a família que Jó perdeu, ao ponto de sua mulher falar para ele, ó, amaldiçoa esse Deus e morre. E Jó fala, olha, como fala uma louca, mulher, você não sabe o que está falando. O Senhor me deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor, né? Então a gente vê a perseverança desse homem que Deus deixou como exemplo. E um dos maiores exemplos de resiliência e perseverança, que foi o nosso próprio Mestre Jesus, que nos deixou, né? Quando você olha Jesus ali no jardim, fazendo a oração ao Pai, né? Pedindo para que o Pai passasse dele aquele cálice. Jesus nesse momento ele está moído. Ele está moído pelos nossos pecados. O coração de Jesus está apertado. Mas depois ele volta e fala, Senhor, todavia, Pai, seja feita a tua vontade. Jesus ele volta restaurado. Jesus ele volta revigorado e fala, olha, Pai, realmente, faça a tua vontade. Porque eu sei que a tua vontade é que eu suba naquele madeiro, entregue a minha vida pela vida dessas pessoas aqui, pela vida dessa humanidade. Ele vai até o final, perseverante. Imagina essa resiliência, essa pressão que Jesus sofreu e mesmo assim ele ficou calado, mesmo sofrendo, apanhou, foi chicoteado, mas ele se manteve calado, né? Então a gente vê esse grande exemplo na vida de Jesus para nós. Jesus ele foi provado, pressionado,
ameaçado e perseguido. E no Jardim do Éden ele foi restaurado, né? Então, meus irmãos, para nossa aplicação prática aqui, antes de ir para nossa aplicação prática, vamos ler em Neemias o capítulo 6 e o versículo 15. Abra aí sua Bíblia. Que diz assim: Acabou-se, pois, o muro, aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo-o, todos os nossos inimigos temeram, todos os gentios nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque conheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Olha que lindo, irmãos. A gente vê o que Deus fez na vida de Neemias. E esse homem chega depois de 52 dias de obra, de angústia, aqueles homens perturbando Neemias de todos os lados, mandando um recado para Neemias. E esse homem foi até o fim. Olha só que exemplo que esse homem deixa para nós, né? Que exemplo. E ele fala que todo mundo reconheceu que foi Deus que fez aquela obra. Vê que ele não requer mérito nenhum para ele. Ele fala assim: olha, eu fui só apenas um instrumento do Senhor, mas o Senhor que fez essa grande obra, né? E hoje, como tem sido a nossa resiliência? O que nós temos tido como resiliência em nossas vidas? Quero fazer essa pergunta para você meditar. Pense um pouco. Você tem sido perseverante? Temos sido perseverantes? Temos mantido foco naquilo que o Senhor confiou em nossas mãos? Será que aquilo que o Senhor confiou em nossas mãos, nós estamos indo até o final? Será que não ficou nada lá atrás que deixamos de fazer por um momento de tristeza, de desânimo, de decepção? Ah, me decepcionei, eu parei de fazer, não vou mais trabalhar dessa forma. Eu sei que o Senhor tinha colocado nas minhas mãos, mas eu não vou mais fazer. É um momento de reflexão. Quero convidar você para refletir nesse momento. Será que aquilo que o Senhor confiou em nossas mãos, nós estamos indo até o final? Será que está sendo feito até o final? Olha, meus irmãos, não é fácil ter resiliência e perseverança, porque às vezes as lutas, elas vêm que parece que vai nos engolir. Mas sabe por que parece isso? Porque muitas vezes a gente coloca a luta maior que Deus. A gente classifica os problemas maior que Deus. E a gente sabe que o nosso Deus é muito maior do que tudo isso que nós passamos. Neemias, ele foi um homem que teve tudo para desistir. Ele teve tudo para desistir. Ele poderia continuar lá naquela pedra que ele sentou quando recebeu a notícia de que os muros de Jerusalém estavam destruídos e as suas portas todas queimadas. Neemias, ele podia sentar naquela pedra e chorar por alguns anos. Chorar por 52 dias. Mas ele teve uma reação. Ele chorou. Ele se lamentou. Ele orou. Ele jejuou. Ele entrou em ação. Ele colocou a sua mão na massa. Ele administrou. Ele liderou. Ele venceu. E quando ele chega aqui no capítulo 6, versículo 16, ele fala que o Senhor é quem fez aquela grande obra. 52 dias de obra. 52 dias árduo, de dificuldades, mas ele não desistiu. Meus irmãos, é sempre bom a gente lembrar daquilo que o Senhor já fez em nossas vidas. Quero trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Isso nos dá uma força. Isso nos dá mais ânimo. Quantas experiências Neemias teve com Deus. Quantas oportunidades de experiência em toda essa trajetória de Neemias. Desde a permissão do rei até a conclusão final de toda a reforma de Jerusalém. Muitas vezes a gente leva mais em conta a possibilidade de dar errado as coisas. Por isso que muitas vezes a gente para.
no meio do caminho. A gente dá mais ênfase, dá mais luz às dificuldades do que às possibilidades de dar certo. Que a gente possa colocar o Senhor na frente de tudo. Que a gente possa colocar o Senhor como o nosso guia. Assim como esse homem, ele colocou o Senhor na frente de tudo. Neemias, ele foi um homem que teve toda essa direção do Senhor e não saiu. É hora de avançar, meus irmãos, é hora de avançar. É hora de olhar e ver tudo aquilo que nós deixamos de fazer, tudo aquilo que deixamos para trás, tudo aquilo que paramos no caminho, voltar lá e falar, olha, vou continuar daqui de onde eu parei. É hora de avançar. O Senhor está nos convidando a avançar. Temos muros, temos muitos muros a ser erguidos. Muros da nossa família, muros para a nossa vida espiritual. Temos muita obra pela frente. Temos muitas pontes a construir. Pontes de amizade, pontes de relacionamentos que foram quebradas. E nunca mais nos despertou interesse em construir. O Senhor nos fala conosco nesse estudo. Que a gente possa voltar a construir não só muros, mas pontes também. Muitas vezes a gente constrói só muros, né? E aí a gente se isola. Então temos que construir portas também, passagens, pontes, né? Meios de se relacionar com as pessoas. É da natureza do ser humano a gente olhar primeiro para as dificuldades, mas que nós possamos ser pessoas espirituais e olhar para o Senhor, e aquilo que o Senhor nos direcionar, que nós possamos ir até o final e fazer para a honra e para a glória dele. Amém? Eu quero fazer mais uma oração antes de encerrar esta aula, para que o Senhor possa abençoar ainda mais a sua vida. Se você puder, ore comigo. Pai, nós queremos te agradecer por mais esta parte desse estudo e que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, a avançar na obra, nos projetos que o Senhor confiou. O Senhor me tocou para passar isso, Senhor, que o Senhor está chamando as pessoas para dar continuidade. É hora de avançar, é hora de construir muros, mas também é hora de construir pontes, é hora de construir portas. Pai, nos ajuda a ser administradores do nosso tempo, nos ajuda a ser líderes, nos ajuda a ter resiliência, nos ajuda a ter perseverança, assim como o teu servo Neemias teve. E o Senhor nos deixou como exemplo para as nossas vidas nos dias de hoje. Pai, esta pessoa, esta família que ora juntamente comigo, que nesse momento o Senhor possa tocar no coração de cada um. Que nós não venhamos olhar para as possibilidades de dar errado, mas que nós venhamos olhar para Ti, Senhor. Porque nós sabemos que nós vamos avançando na medida que o Senhor vai nos orientando. Assim como ocorreu na vida de Neemias, que em 52 dias ele fez toda a reforma em Jerusalém. E assim ele deu toda a honra para Ti, Senhor. Que assim nós possamos dar toda a honra, todo o mérito a Ti, Senhor. E nós seremos apenas um instrumento em Tuas mãos. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. Espero que esse estudo ele possa falar mais ao seu coração. E até uma próxima, se Deus quiser. Fique na paz.